Olá! Vídeo dessa semana a gente vai falar sobre convite de casamento. Com quanto tempo devemos entregar o convite para os convidados, os padrinhos e pajens e daminhas? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, sobre esse tema super pedido entre as noivas, para quem não me conhece, eu sou a Carol Cerini. Se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, me encher de comentários, porque quanto mais comentários eu recebo, mais vídeos, mais conteúdo eu consigo gravar exclusivamente para você. This is my beautiful daydream. Então vamos lá para o nosso tema da semana, convite de casamento. Com quanto tempo de antecedência a gente deve entregar o nosso convite? Eu separei o vídeo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos falar sobre convidado, vamos falar sobre os padrinhos e depois sobre pajens e daminhas, só para ficar um pouquinho mais prático, mais fácil de você entender o que eu quero dizer. Tá bom? Existem alguns critérios que vai de fato determinar com quanto tempo de antecedência que você deverá fazer o convite, fazer a entrega do convite para os padrinhos. Você tem padrinhos fora da sua cidade? Fora da cidade de onde será o casamento? 2. Você tem padrinhos que estão fora do Brasil? Tem padrinhos aí do mundão afora? 3. Você determinou uma paleta exclusiva de cores para as madrinhas e não é uma paleta, digamos que das mais fáceis para ser encontrada? 4. Você pensou em vestido igual? Sim, você escolheu aquela costureira única, específica, que todas as madrinhas terão que fazer o vestido nela? Então são esses 4 critérios determinantes aí que farão vocês, de fato, terem que entregar o convite um pouquinho mais cedo. Falando de uma média, vamos falar aí de uma média. Caso você não tenha nada disso, do que eu acabei de falar, tá excelente entregar faltando de 4, digamos assim, a 3 meses para a festa do casamento, né? Caso as madrinhas usem roupas que elas queiram e os convidados são da mesma cidade, enfim, sem muitos grandes detalhes. Então, de 4 a 3 meses é mais que o suficiente para o padrinho se organizar para o seu grande dia. Agora, caso você tenha esses itens, vale a gente deixar pelo menos a galera um pouco avisada pela dificuldade, né, gente? Pela dificuldade, eventualmente, de uma passagem. Às vezes a pessoa tá aqui no Brasil, mas mora bem longe. Então, é bom ela ver passagem com antecedência, porque tem aquele lance, né? Padrinho já tem a roupa específica, porque tem uma roupa específica, a mulherada sempre tá em salão de beleza, e aí teria mais a passagem, mais uma hospedagem aqui. Então minha dica, qual que é a dica da Carol, assim, o que eu acho válido, relevante, que pra mim seria legal se eu tivesse uma amiga que morasse em outra cidade e me convidasse pra ser madrinha? 6 meses mais que o suficiente. Então, se você, noiva, tem convidados que moram pelo menos aqui no Brasil, né? 6 meses de antecedência, vocês informarem sobre o casamento, não precisa de fato entregar o presente, se vocês farão o presente. Lembra que o casamento é seu, não existem regras, sem protocolos. Se você quiser dar aquele presentinho, a caixinha e tudo mais, não precisa ser de fato em 6 meses, mas pelo menos avisá-los para eles se programarem com datas, passagem de avião, ou de ônibus, ou de carro, ou do que quer que seja, para não correr riscos de maiores gastos muito perto da festa. Agora, só para finalizar essa questão padrinhos, caso eles estejam fora do Brasil, aí acho que vale um bom senso nosso, né? Você realmente quer que essa pessoa esteja aqui? A gente sabe o quanto que uma passagem aí para fora, né? Ou de fora para cá, enfim, é cara. Então, para a pessoa se programar ainda melhor, quanto antes vocês avisarem que essa pessoa será padrinho ou será madrinha, melhor. Eu tive um caso, eu tive um padrinho que mora fora e eu me lembro que desde que eu fui pedida em casamento, desde que a gente começou a falar sobre casamento, o meu marido falava em chamar esse amigo dele para ser nosso padrinho. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, sem falar de casamento, sem falar de nada, foi avisá-lo que ele seria padrinho. Então, só para ele ficar lá com aquela ideinha, que isso foi mais ou menos 1 ano. Faltando mais ou menos 1 ano, uns 10 meses para o nosso casamento, o meu marido já avisou esse amigo dele para ele se organizar para conseguir estar presente. E ele conseguiu, ele estava aqui, deu tudo certo, conseguiu uma passagem boa, enfim, sem grandes estresses.
Então, só para resumir, gente, pessoa lá no exterior, quanto antes vocês avisarem, melhor. Só por pura organização deles mesmos, ok? Ah, e tem também o lance dos vestidos. Lembra que eu comentei sobre paleta de cor ou sobre vestido igual? Também vale bom senso, noiva. Caso você escolheu uma cor aí, determinou uma cor ou uma paleta que não é das mais fáceis de serem encontradas por aí, acontece, normal, né? Lembra que o casamento é seu, você pode escolher a cor que você quiser para o vestido delas. Só que vale também aquela coisa de avisar um pouquinho com antecedência para elas terem tempo de procurar. Ou se elas quiserem mandar fazer o vestido, ter tempo de ir para uma costureira, mandar fazer e poder ficar pronto até um pouquinho antes do casamento para poder provar tranquilo, para elas também estarem, né, para as madrinhas também estarem 100% felizes na sua festa de casamento. Minha opinião também, Carol, 6 meses é o suficiente. 6 meses a gente consegue encontrar um vestido de uma cor específica. Se a gente focar, né, gente? Sei lá, pega um fim de semana, 2 fins de semana, ou determina um mês para correr atrás do vestido, a gente consegue encontrar, sem dúvida alguma. Falando agora sobre os pajens e daminhas. Quais são os critérios determinantes que fará você fazer o convite a eles com um pouco mais de antecedência ou com menos antecedência? Critério número 1, vocês casal aí, você noivo e noiva, vocês darão a roupa para eles? E isso pode ser um critério determinante, sim, para vocês avisarem com mais antecedência. Ou critério número 2, os pais que terão que ir atrás da roupinha, os pais que terão que buscar aí, enfim, se virarem com o traje do seu pajem e da sua dama. Critério número 3, será surpresa, sim, 100% surpresa para os pais das crianças, que as crianças serão convidadas? Porque acontece, né? Você pode fazer uma super surpresa, assim, e eles não estarem nem esperando. Ou, caso contrário também, como eu falei nos padrinhos, se vocês não têm, se for tudo tranquilo em relação a esses critérios anteriores que eu falei aí, os pais já sabem, as roupinhas vão ser tranquilas, porque tem aquela coisa também, né? Às vezes você escolhe um traje muito elaborado, que é até mais difícil de ser encontrado, enfim, aí a gente precisa se organizar com mais tempo. Mas caso for tudo de boa, dá para entregar os convites de 3, faltando 3 a 2 meses, igual o que a gente entrega geralmente para os convidados. Então, se não tiver esses critérios, tranquilos, sem estresse, sem crise, mas sempre deixa os pais avisados, tá? Para eles não serem pegos de surpresa. Então, falando sobre tempo, mesma coisa vale com a regra lá dos padrinhos. Se for uma coisa mais tranquila, se você for entregar roupinha para eles, né? Se você já sabe o que você quer, vai entregar, gente, sem cerimônia. É aquela coisa, 2, 3 meses antes do casamento é só entregar. Já deixa o pai avisado das crianças e tal. Agora, caso seja uma surpresa, caso são os pais que terão que ir atrás da roupinha, eu acredito que 6 meses é o suficiente. 6 meses é um tempo bom para esses pais se planejarem, se organizarem, tanto financeiramente como tempo mesmo, né? Vamos falar ainda dos pais, das crianças. Às vezes tem gente que trabalha demais, que não tem tempo para ir atrás. Então, 6 meses essa pessoa vai conseguir fazer tudo o que você quer, né? Ir atrás daquela roupinha X, provou, tirou foto, te mandou, você não gostou, tem tempo de trocar. Então, só para também não deixar os pais dessas crianças malucos. E por último, vamos falar sobre os convidados. Acho que é o segundo da lista mais pedido para eu fazer vídeo, para eu falar o que eu acho, minha opinião sobre quanto tempo de entrega, né? Acho que o que mais pega ainda são os padrinhos, então se você para tudo agora, se você não prestou atenção, volta o vídeo um pouco, pega lá seu caderninho, a gente anota o que você... tá isso, achou? Escolheu roupa igual, não tem padrinho lá na PQP, então você organiza tudo, põe lá, beleza. Então aí depois você volta aqui e continua o vídeo. Convidados é sempre, acho que o segundo aí mais pedido, porque tem muita gente que tem dúvida. O que eu acho de primordial, sem falar do que eu já falei lá atrás, sobre convidado fora do país é a mesma coisa, né? Tanto um convidado ou um padrinho, se você tiver muitos convidados fora do Brasil, não custa avisar antes para eles começarem a ver preço de passagem. Mesma coisa para convidado fora da cidade. Então, sempre quando é fora da cidade, eu acho que vale entregar ou pelo menos informar sobre o casamento com 6 meses de antecedência. Ou caso seja convidados mais tranquilos, eu digo, tudo na mesma cidade, todo mundo já sabe que vocês irão se casar, vocês já fizeram save the date, lembra, isso é muito importante, essa é uma dica super legal. Hoje em dia usa-se muito, não precisa de fato entregar o convite com muito tempo de antecedência. Você pode mandar simplesmente um save the date.
Se você quiser fazer, eventualmente seus convites ficarão prontos 2 meses antes da festa e você quer entregar ele formal, ele físico, faz o Save the Date, é mais tranquilo. Gasta menos, é online, enfim, eu acho que é a maior dica. E eu fiz no meu casamento, deu super certo. Eu acho que eu fiz o meu Save the Date faltando uns 8 meses pro casamento, eu disparei Save the Date pra todo mundo. Então a galera já tava sabendo que teria casamento. E aí, no meu caso, eu tive que entregar convite com um pouquinho de antecedência. Por quê? Porque eu me casei em fevereiro. E antes de fevereiro tem janeiro, e antes de janeiro tem dezembro. Ou seja, dezembro e janeiro são aqueles meses que ninguém tá em casa, tem muita gente viajando, muita gente pega férias junto com mais... Enfim, então eu tive que me organizar para entregar um pouquinho antes, para não ficar muito em cima, porque meu casamento foi no comecinho de fevereiro. Então eu não consegui entregar todos em novembro. Tive que entregar o meu convite com esses 3, 4 meses de antecedência, justamente por ter sido em fevereiro, e foi no início de fevereiro. Então isso atrapalhou um pouquinho, já que janeiro eu não consegui entregar tudo, né? Não consegui encontrar muita gente por aqui. Então essa é uma dica super importante. Se for perto de datas comemorativas, tenta eliminar esses meses e, sei lá, eu tô falando aqui pra vocês que uma média boa para entregar os convites do casamento são 2 meses. 2 meses antes do casamento para entregar para os convidados, perfeito. Agora, se for perto de festa, lembra de eliminar esses meses de festa. O mesmo vale, por exemplo, para... Acho que julho não, né? Julho não, esquece. Mas mesmo fim do ano. Caso o casamento seja a partir de, vamos dizer, março. Ok, março você começa a entregar o convite em janeiro, tal, em fevereiro. Aí você consegue, você pode tentar entregar em dezembro, tá, um pouquinho antes, só pra garantir, né? Quem realmente viaja de férias, tem gente que fica 1 mês fora. A gente tem bastante convidado assim. Agora, casamento a partir de março, tranquilo, dentro do ano mesmo, não se preocupem com as datas comemorativas. E bora pedir pra essa galera confirmar a presença, porque o povo não confirma a presença, gente. Que coisa difícil fazer isso. Então esses foram os tempos determinantes, os critérios determinantes que eu, Carol, seleciono, que eu determino como suficiente, digamos, essa é a palavra, suficiente para entrega de convidado, padrinhos, pajens. Lembra, tem algumas coisinhas que vai determinar se você vai entregar antes ou se pode entregar na média, mas vamos, já que a gente tá falando de média, convidado 2 meses, padrinho 6 meses, de 6 a 4, e mesma coisa para pajem também, de 6 a 4 meses. Aí caso tenha convidado muito fora, avisa com antecedência para eles se planejarem financeiramente. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de dar um like nele aqui pra mim. Se você quiser comentar o que você fez com a sua lista, ou se você entregou com muito mais antecedência e deu certo, ou se você entregou com menos tempo e também deu certo, coloca aqui nos comentários pra gente conseguir ajudar o máximo de noivas possível. Um beijo e até o próximo vídeo.